Passei R$ 70.000 na minha máquina de cartão. E agora, Murilo, eu tenho que pagar imposto? Olá, galera, eu sou Murilo Tasca, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, um canal que se preocupa com você contribuinte, que se preocupa com você profissional, nesse emaranhado de leis que é esse manicômio, a nossa legislação brasileira. Então, vamos falar sobre a maquininha que hoje ela se transformou, hoje não, já faz um bom tempo, ela se transformou num X9. Deixa eu contar uma pequena história antes da gente falar sobre a questão de pagar ou não pagar imposto sobre os 70 mil, conforme a pergunta aqui muito bem colocada. Em 2003, nós tivemos a DMEP. A DMEP veio para trazer a fiscalização, as informações sobre as operações de máquinas de cartão de crédito. Ou seja, tudo que passou em crédito, débito, a Receita Federal, o Fisco já sabe há muito tempo. Em 2005 veio a Nota Fiscal Eletrônica. Em 2008 veio a DIMOF, Declaração sobre Informações Financeiras. Em 2015 veio a E-Financeira. A E-Financeira veio organizar essa bagaça toda aí e já começou a incluir outros rendimentos. Não só a nota fiscal, porque agora quem vai te dedurar para o fisco não é mais você na hora de emitir a nota fiscal, mas é o seu fornecedor. Ele vai dizer, olha, fulano comprou comigo R$ 100.000 e fulano declarou que vendeu 50 mil, a conta não está fechando. Então, tudo isso começou aos poucos lá em 2003, 2005, 2008, 2015 e 2021 veio a tal da DIMP. A DIMP veio consolidar todas essas informações, incluir todos os rendimentos, inclusive o PIX. Poxa, Murilo, mas a gente sabe que a DIMP entrou em março de 2021 e o PIX veio em outubro de 2021. Ele veio pós. Só que a legislação ela retroagiu o PIX até a data da DIMP. Então não se engane. Primeiro, não se engane. A Receita Federal ela já sabe o que você recebeu, ela já sabe dos seus rendimentos, ela está esperando que você fale para ela e demonstre. Por que você teve aquela origem? Por que você teve aquela aplicação? Receita Federal, ela trabalha por origem e aplicação. Se eu vou aplicar em alguma coisa, eu vou comprar um imóvel, eu vou comprar um carro, eu vou investir na Bolsa de Valores, vou fazer um VGBL, vou fazer um aporte num PGBL, eu preciso ter uma origem. Como é que pode? A ficha de bens dentro da declaração do imposto de renda, ela é como se fosse o Feliz Ano Novo. Como assim, Murilo? Não entendi nada agora. Tentando resumir para você de uma forma mais simples, mais descomplicada, mais sem frescura, como é o nosso canal aqui. Se entrou bem na sua ficha de bens, sendo redundante, significa que saiu dinheiro do seu bolso, porque você precisou de alguma forma dar entrada naquele bem. Então, de alguma forma, você pagou por ele. Aí, onde a Receita Federal está esperando você explicar se você financiou, se você comprou a longo prazo, se você pegou dinheiro emprestado, se você ganhou uma herança, de que forma você, ou então você já vem há anos juntando o dinheiro ali numa poupança, enfim, alguma coisa, você ganhou um prêmio da loteria, ganhou na Mega Sena, alguma explicação precisa ter, alguma origem precisa ter para aquele bem, para aquela aplicação que entrou na sua ficha de bens. Da mesma forma, quando aquele bem sai da sua ficha de bens, ela precisa ter uma explicação. Porque, afinal, quando o bem ele sai da sua ficha de bem, ele se torna dinheiro no seu bolso. Teoricamente, você tirou aquele bem ali para vender, você fez dinheiro, mesmo que seja para pagar uma dívida, enfim, independente da escolha que você tomou para desfazer daquele bem, mas se tornou dinheiro e esse dinheiro entrou no seu bolso. Outra forma que as pessoas acabam não entendendo é quando eu vou fazer ali um financiamento. Financiamento de carro, financiamento habitacional e vou jogar em dívida de ônus reais. Não, está errado. Quando bem a própria garantia dele mesmo, do pagamento, não se coloca na dívida de ônus reais. Você apenas vai lançar o valor que você pagou naquele exercício, até chegar ao valor total. Por isso que é o valor de aquisição, não é o valor do produto, não é o valor do bem. O bem custa 300 mil, mas você gastou com ele 500 mil, então é 500 mil, é o valor total. Se você jogar na dívida de ônus reais, essa conta não vai fechar, porque o bem vale 300 mil. Aí você vai jogando 300, aí lá jogou 50 e vai diminuindo. Só que no final, você pagou 500, você vai ficar com uma diferença de 200 mil. Como é que você explica isso? Está errado, está errado, está errado. Isso é um erro crasso que acontece com muitas pessoas. Então, dito isso,
nós vamos entrar agora na questão da maquininha. Por quê? Quando a gente recebe uma pergunta dessa, eu passei 70 mil na minha máquina, na cabeça do contribuinte brasileiro, eu vou pegar 70 mil vezes 27,5%, que é a tabela do imposto de renda, é claro que ela é progressiva, eu estou apenas jogando a última faixa do IR para a gente fazer uma simulação mais simples, mas vou jogar 27,5% e vou ter meu valor. Se fosse 100 mil reais, então a gente teria 27 mil reais aí, pronto, paguei meu imposto isso. Mas aí eu te pergunto, esses 70 mil reais, ele de fato é rendimento? Você teve renda sobre isso? Porque o imposto ele é sobre a renda. É quando você fica, vamos dizer assim de uma forma mais simples, você fica mais rico. Ah, Murilo, como assim? Se eu te der R$1 agora, você ficou R$1 mais rico. Você tinha esse real? Não tinha. Eu acabei de te dar. Então foi o quê? Uma doação. Aí você precisa entender, opa, peraí, no meu estado, aqui a gente está falando do Rio de Janeiro, até 40 mil é um rendimento isento não tributável estadual, não é um rendimento federal. Doação você vai lançar na sua declaração do imposto de renda e não vai gerar imposto, nem para quem doa e nem para quem recebe a doação. Agora, já o Estado ele vai cobrar de quem recebe a doação, porque quem recebe a doação que é a pessoa responsável pelo recolhimento. Então, de repente, foi uma doação. Ou então, não quer dizer que os 70 mil reais foi de doação também. Meu Deus, tem que ter uma pessoa muito boa aí, um filantropo que estava a fim de te dar os 70 mil, não é isso. Mas você precisa segregar esses 70 mil para não pagar imposto desnecessariamente. Você vai pegar, como eu te falei, vai pegar os 70 mil, aí vai lançar de uma vez só. Aí vai pagar o imposto. Pô, mas aqueles 70 mil, aquilo realmente era? Tem uma prática que eu condeno. O pessoal está fazendo aquilo, é fazer o que dá certo e não o que é certo. Só que uma hora isso vai dar errado. As pessoas estão pegando na própria máquina empréstimo. Aí vão lá, passa o cartão. Não sei direito como é que funciona isso. Eu sei que vai virando uma bola de neve e a pessoa vai pegando e vai... Não sei como é que vai ser o final disso, mas está se tornando um hábito. Esse valor não é um rendimento. O que a gente pode entender nesse momento é uma dívida de ônus reais. Então, de repente, esses 70 mil que você passou na máquina, foi isso que você veio fazendo esse valor. E agora eu tenho 70 mil em dívida. Então, é 70 mil de dívida de ônus reais. Você botou esse dinheiro no bolso? Botou, mas você está devendo, então esse dinheiro não é seu. É uma dívida de ônus reais. Está vendo como é importante você saber segregar? De repente, erradamente, isso não é correto, você pegou e deixou algum amigo, algum parente passar na maquininha para você tirar o dinheiro para ele, conforme empréstimo. Você não é banco, você não pode fazer isso. Mas digamos que seja isso. Você ganhou algum dinheiro nessa operação? Não? Então não é rendimento. Como é que você vai oferecer tributo? Então a preocupação das pessoas é, passei 70 mil, beleza, esse 70 mil foi de venda? Olha, eu vendi 70 mil reais. Aí sim, aí você tem que se preocupar. Porque se você vendeu e foi na sua pessoa física, vai direto lá na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física na coluna outros. Aí você vai ser tributado por 27,5. Se você tivesse formalizado uma empresa, porque não adianta, quem trabalha com vendas não cabe carnê-leão. Não adianta você querer lá, porque lá tem mercadorias que eu posso colocar, eu tenho... Não cabe. A pessoa que trabalha com mercadoria, com venda de mercadoria de produto de forma recorrente, é equiparado. Existe um decreto que equipara essas pessoas físicas a uma PJ, mesmo que não formalizado. Aí qual é o grande problema? Alguns. Primeiro, você está sendo tributado em 27,5%. Você poderia estar sendo tributado em 6% numa empresa no Simples Nacional. Deixa nos comentários aqui se é o seu caso. De repente, nós aqui do canal, a gente pode te ajudar nesse formato aí. Inclusive, você pode ganhar um cupom de desconto se você realmente migrar para uma PJ. Vem falar com a gente. Ou então, você pode estar fazendo o quê? Você, de alguma forma, você está vendendo. E quem vende tem que prestar contas com o Estado, que aí é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o ICMS. E outra, para você exercer essa atividade, você precisa ter uma autorização da sua prefeitura, ou seja, o alvará de localização e atividade. Você precisa ter esse documento. Então você pode estar infringindo em algumas regras aí para poder estar fazendo dessa forma. Então, a primeira coisa dos 70 mil, segregue. O que é esses 70 mil? Se de fato 70 mil foi de prestação de serviço, carnê-leão, não tem mais o que falar nisso, porque pessoa física para pessoa física acima de 2.112, carnê-leão. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês. Valeu, galera!